para reforçar a sua afirmação de que esse contingente populacional é inútil, o Caio Prado cita um autor francês, um pensador francês chamado Luiz Conte, que afirmara que o Brasil não é o seu povo. Ou seja, o Brasil ele não funciona e ele não precisa do seu povo, como se isso fosse possível, que um país, que uma nação não fosse o seu povo. Mas isso explicita um pensamento de desprezo pelo povo brasileiro por parte das suas elites, por parte das suas oligarquias e por parte, inclusive, de pensadores como Caio Prado Júnior, que é um pensador marxista, como nós já falamos, mas ainda assim considera desprezível o povo brasileiro. Que povo? Durante o período da escravidão, aquele povo que não é escravizado e não é escravizador. Depois do período da escravidão, são aqueles que foram se tornando os pobres livres, composto por brancos muito pobres, por indígenas culturados, por negros libertados ou fugidos, ou enfim, que deixaram para trás a escravidão. Esse desprezo pelo povo brasileiro, ele faz com que se construa no processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado aquele projeto que já nos referimos de branqueamento da população brasileira a partir da compreensão que um povo miscigenado de negros e indígenas era um povo inferior. Existiu um autor, Nelson Rodrigues, um romancista e teatrólogo muito importante, que ele criou uma expressão que seria o complexo de vira-lata. E no Brasil existiria um complexo de vira-lata, ou seja, um desprezo, um alto desprezo do povo brasileiro por si próprio, o resultado dessa construção que foi depois absorvida pelo senso comum e que está presente hoje nas várias manifestações, na mídia, nas redes sociais, na convivência entre indivíduos, de estar sempre desqualificando o povo brasileiro, afirmando que americanos são superiores, que ingleses, franceses são superiores, que japoneses são superiores e por aí vai. Então, esse desprezo pelo povo brasileiro, ele é apropriado pelo senso comum e ele é muito forte e ele vai se espraiando porque vai sendo construído por esses pensadores. Que parte da população estudada, ou seja, para ele, parte da população estudada não cabe no modelo criado para explicar a nação. Portanto, ele passa a desconsiderá-la, simplesmente não reconhece o papel econômico, social, político e cultural. O Caio Prado, por ser marxista, ele utiliza uma ferramenta do marxismo para compreender o desenvolvimento da história das nações, baseado no desenvolvimento econômico, portanto, nos modos de produção, que nós chamamos de uma análise quadripartite da história. Né? Então, a história analisada a partir desse desenvolvimento da economia da história. E essa interpretação, ela entende que tiveram vários períodos, né? Que é o período do modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, modo de produção capitalista e, por fim, seria o modo de produção comunista. Essa análise da evolução do desenrolar das sociedades, ela é adequada em muitos aspectos e ela é muito adequada, ela é assertiva para explicar o desenvolvimento na Europa, né? O desenvolvimento da história econômica, da história política e social de países europeus.
alguns marxistas procuraram adaptar esta análise da história europeia para a história brasileira de forma automática e de forma crítica. E essa adaptação faz com que alguns deles tivessem, Caio Prado se inclui nessa interpretação, estabelecesse um modelo que, como se fosse uma caixinha, para tentar adequar o nosso desenvolvimento histórico, que tem outras razões, outras interfaces, aquele modelo específico. Então, se lá na Europa existiu o período feudal, que depois transitou para o capitalismo, aqui também teria existido o período feudal que transitou para o capitalismo. E que aquele modelo que existiu durante o período colonial se assemelhava ao período feudal. Então é uma interpretação que é um pouco forçada e um pouco fora da nossa realidade específica e que procura interpretar o desenvolvimento histórico do nosso país a partir de um modelo pré-estabelecido que e muitas vezes não é apropriado para essa compreensão. A partir desse modelo, portanto, se existem dois grupos sociais fundamentais para essa economia e evidentemente antagônicos, que são os escravizadores e os escravizados, não existiria espaço para outro grupo social. E se tem outro grupo social, esse grupo social ele é desprezível. Então ele é desprezível do ponto de vista econômico e passa a ser desprezível do ponto de vista social e político. O que eu estou querendo dizer com isso é que dá para percebermos que essa interpretação ortodoxa dos marxistas sobre o desenvolvimento da nossa história, ela acaba, de certa forma, coincidindo e se somando à interpretação dos setores oligárquicos que já tinham desprezo por esse povo. Então, este povo, ele é desprezível. Então, é curioso que, a partir de pontos de vistas opostos, né, um marxista, outro baseado numa visão das elites escravistas, inclusive, acabam chegando a conclusões parecidas e o Caio Prado, de certa forma, ele sintetiza esse pensamento na sua interpretação. E por isso a importância daquela frase que ele se refere aos desclassificados, aos inúteis, etc. Essa forma de pensar gerou personagens em que o povo do brasileiro não escravizado é depreciado. Então, e aí nós vamos nos recorrer novamente à literatura e à arte como forma de ilustrar este pensamento, como esse pensamento de desprezo a essa parcela da população ficou evidenciada, é que a literatura e a arte ela acaba popularizando essa ideia construída nas ciências sociais, acaba popularizando essa ideia em algumas personagens que são sínteses. Uma personagem que a gente pode recorrer como síntese é uma personagem novamente, Monteiro Lobato, pela sua importância e pela sua visão racista, que nós já apresentamos aqui, criou uma personagem chamada Jeca Tatu, que sintetizava a ideia que ele tinha do povo brasileiro, que aí não necessariamente o negro, mas o chamado caboclo, que ele acreditava que a grande característica desse povo brasileiro era ser vadio, né? Ele era preguiçoso, ele era pouco inteligente, ele não tinha uma boa saúde, porque pelo ambiente que ele vivia e até pela sua falta de empreendedorismo para se tornar saudável, para buscar se alimentar adequadamente. Ele era cachaceiro,
ele era, portanto, o resultado ele era apresentado com um conjunto de defeitos, um conjunto de vícios, um conjunto de características negativas que o tornava um impedimento ao progresso da nação. Uma outra personagem, aí eu estou colocando, disponibilizando para vocês um link de uma música que sintetiza esse pensamento, é uma música da Inesita Barroso, uma cantora e compositora muito antiga, clássica, de música caipira, chamada música caipira, que é a Marvada da Pinga. Que é uma música que, sim, é uma música engraçada, evidentemente, mas que sintetiza aquela ideia do trabalhador, do caboclo, do pobre, do caipira, que é um cachaceiro e que não trabalha, que vive só para beber e não produz absolutamente nada. Então, esse pensamento, a literatura, e aí recorremos mais uma vez à literatura, a literatura e as artes, elas nos ajudam a perceber que este pensamento, essa ideia de um povo que é apresentado como desprezível, ela acaba sendo popularizada, ela acaba sendo absorvida pelo senso comum graças a essa produção artística. A produção artística que reflete esse pensamento construído pelas elites e construído também na academia, mesmo no século XX, mesmo por autores como Caio Prado, um autor marxista.